Questão 22. Uma máquina produz por hora 8 litros de certa substância. O gráfico a seguir apresenta o número de litros que essa máquina produz em função do tempo, em regime ininterrupto de 3 horas. E nós temos aqui o gráfico com o tempo no eixo X e com o número de litros no eixo Y. E a pergunta é a seguinte: quais são as variáveis envolvidas nessa situação? Então, nós temos as variáveis independentes e as variáveis dependentes, tá? Quem leu o material do livro está por dentro disso aqui. Então, quais são as variáveis dependentes? Ele perguntou quais são as variáveis. Variáveis dependentes, a gente vai dizer quais são e o que é, né? Então, vamos lá. No caso aqui, as variáveis, só esse aqui. Pronto. Deixa eu ver se essa função aqui funciona. Ok. Pronto. Vamos lá. Nós temos as variáveis independente, variável, temos as variável independente, que no caso aqui seria vamos lá, quem é a variável que não depende de ninguém? No caso que não depende. Vamos lá. Nós temos o número de litros e o tempo. Ou seja, quanto mais tempo essa máquina trabalhar, mais número de litros será produzido. Então, o número de litros é dependente. Depende do número de horas trabalhadas. Então, o tempo é que é independente. Então, a variável independente é o tempo. E a variável independente né? É exatamente litros, número de litros. Números de litros. Pronto. Então, essas são as variáveis envolvidas no item A, tá? Ou seja, o eixo X com o tempo ele é independente. Ele não precisa de outra variável. Agora, a quantidade de litros aqui, ó, ela vai sempre depender do tempo em horas de produção. Ou seja, quando o tempo for 1, a produção aqui é 8 litros. Quando o tempo for 2, a produção aqui é 16. Tá? Então, quanto maior o tempo, maior a produção. Então, o tempo aqui é a variável independente, o número de litros da substância que depende da quantidade de horas que a máquina funciona. Qual a lei que relaciona essas variáveis, né? Então, agora a gente tem que pensar um pouquinho, né? Vamos lá. Quando o x for 1, a gente pode até montar tipo uma tabela. Quando o x é 1, quem é o y? Quando o x é 1, o y é 8. Quando o x, vamos pegar inteiro, né? Quando o x for 2, quem é o y? 16. Quando o x for 3, quem é o y? 24. Ou seja, a partir daí dá para a gente formular uma regra que está associando o x com os valores do y. Então, como seria esse f de x aqui, ó? F de x igual
É, ou seja, quando o tempo for 1, ou seja, vai ser assim, ó, perceba que são todos múltiplos de 8, ó, 8, 16, 24. Ou seja, é 8 vezes o x. Tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, quando o x for 0, 8 vezes 0, 0. Temos aqui ó, o 0, 0. Quando o x for 1, 8 vezes 1, 8. Quando o x, tá aqui, né? 8 vezes 1, 8. Quando o x for 2, 8 vezes 2, 16. Quando o x for 3, 8 vezes 3, 24. Então, f de x igual a 8x é a função do item A. Só vocês observarem aqui. Ó. 8 vezes, ó, quando x for 1, 8 vezes 1, olhando aqui a função, né? Ó. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, daí dá pra gente tirar quem é a função. Ou seja, para cada ponto pertencente ao gráfico, observamos que o número de litros é sempre igual a 8 vezes o correspondente no tempo. Logo, a lei que relaciona é exatamente esta. Tá? Qual o significado do coordenado 1,5 e 12? Aqui, ó. Isso significa que quando o tempo aliás, quando o tempo for de 1h30, né, que é 1,5, a produção será de 12 litros. Aqui, ó. A produção será de 12. Quando o tempo for tiver passado 1h30, terão produzido 12 litros da substância. Tá? É isso que significa. Pronto, vou nem escrever, tá? Então, de novo, item C. Quando tiver passado de 1h30, a produção é de 12 litros. É o significado desse par ordenado aqui, ó. Tá? 1,5, né, aqui e 12 aqui. Então, esse par ordenado quer dizer que quando tiver passado 1h30, 12 litros da substância foram produzidos. Indo para a próxima. Opa, não foi? Foi agora. Quantos litros da substância a máquina produziria em 6 horas em regime ininterrupto e em 10 horas? Olha só, a função que a gente viu no item anterior é f de x igual a 8 vezes o x, tá? Lembrando que o f de x é o tempo não, é a produção, porque ela depende ela é o termo dependente, tá? Então, esse aqui, o f de x representa a produção, o eixo y. Ele quer saber quantos litros da substância a máquina produzirá em 6 horas. É só substituir aqui, ó. Então, o f de 8, que no caso aqui, ó, é o tempo, né? F de 8 não, em 6 horas. F de 6 vai ser igual a 8 vezes 6, que o x é 6. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. E em 10 horas, você vai calcular o f de 10. F de 10 igual a 8, né? 8x. 8 vezes o 10. Isso dá 80. Tranquilo demais. Ok, vamos para a próxima. Quantas horas são necessárias para a máquina produzir 4 litros da substância? Que já é diferente. Nós temos a funçãozinha 8x, né? F de x igual a 8x. Aqui já nos dá a quantidade de litros, que é justamente o f de x. Então, você vai substituir no canto do f de x por 4. Porque esse aqui é o valor do eixo y. Então, ele representa o f de x. Isso é igual a 8 vezes x. O 8 está multiplicando x, então ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter x igual a 4 em cima, e o 8 vai passar dividindo. Simplificando por 4, né? Eu vou ter 1 sobre 2. 8 por 4, 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Então, 1 sobre 2 hora, né? Que é a mesma coisa que meia hora. Então, em meia hora, a máquina produzirá, né? Em meia hora,
Opa, em meia hora a máquina produzirá 4 litros, tá? São necessárias meia hora para isso. Questão 23. Questão 23. Considere f de RR tal que x menos 2, tal que f de x é igual a x menos 2, e g de RR tal que g de x é menos x mais 2. Construa uma folha de papel quadriculado dos gráficos de f e de g, tendo como um dos pontos o de abscissa igual ao zero da função. Em seguida, para cada função, determine os valores de x para os quais y é positivo. Pois bem, vamos lá. Vamos calcular primeiro o zero de cada função, né? Que é o primeiro ponto que ele quer, tá? A gente vai... Deixa eu estimar, pronto. Nesse primeiro quadro, a gente vai fazer a função f. Então, no caso aqui da função f, é x menos 2. Ele quer o zero, então eu vou pegar essa função x menos 2 igual a zero. Ele quer o zero da função, é quando o f de x é zero. Então, quando o f de x é zero, eu estou dizendo que é a mesma coisa que eu dissesse que o y é zero, tá? Então vai ficar x menos 2, x igual a 2, né? Porque passa 2 para lá, do outro lado. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 2 no x e 0 no y. O zero na função é quando o y é igual a zero. Todo ponto que tem no gráfico aqui da função, onde o y é zero, é o zero da função. Então, o primeiro ponto é 2 e 0. 2 e 0 é em cima do eixo x, ó, bem aqui, ó. Então, todo ponto em cima do eixo x, se o gráfico tocar nele, né, esse é o zero da função, tá? O gráfico tocando. Aí, vamos fazer agora, atribuir alguns pontos, alguns valores para a gente encontrar outros pontos para traçar o gráfico, tá? Não precisa ser muito, não. A gente já tem o zero da função. E como diz assim, ó, construir o gráfico da função, tendo como dos pontos a abscissa igual a zero. A abscissa é o eixo x, lembrando. Abscissa, eixo x. Em seguida, para cada função, determine os valores de x para os quais y é positivo. Então, vamos pegar aqui alguns valores e depois a gente vai ver, analisar isso aí, tá? Aqui, já temos o primeiro ponto, que é o zero da função. Vamos pegar, fazer tipo uma tabela, igual a gente fez anteriormente. Quando x for zero, o que acontece com y? Eu tenho um f de x igual a x menos 2. Então, quando x for zero, eu vou ter f de x igual, quem é o x? É zero. Então, 0 menos 2 igual a menos 2. Então, temos mais um ponto, ó. Esse ponto é o 0 e menos 2. Esse ponto que a gente acabou de achar. 0 e menos 2 fica onde? Em cima do eixo y, tá? 0 do x é o primeiro, ó, e menos 2 do y. Então, vai ficar em cima do y. 0 do x, aqui, ó. Bem aqui. 0 do x e menos 2 do y. Então, vai ficar, bem aqui. Não. Menos 2. Pronto, marquei outro ponto. Vamos encontrar... Vamos dizer que x é 1. X sendo 1. Aí você vai ter o f de x como sendo 1 menos 2. Aí 1 menos 2. Menos 1. Então temos outro ponto aqui. Que ponto é este? A gente acabou de achar o 1 do x e o menos 1 do y. Então 1 e menos 1. 1 e menos 1. Bem aqui, 1 do x, menos 1 do y. Este outro ponto, bem aqui. Agora vamos usar x igual a 2. Aí vou ter o f do 2, tá? No caso aqui é tributado o f do 0, né? E aqui o f do 1, tá? Ó. F do 2 igual
que é o x, é 2 agora. Menos o 2, isso é igual a 0. Então, o ponto que a gente tem é o 2 e 0. Ah, o ponto 2 e 0 a gente já tinha achado, que era o zero da função, já está marcado aqui. 2 e 0, bem aqui no gráfico, tá? Então, já tinha achado, nem precisava ter feito. Vamos pegar aqui agora um outro valor, só para finalizar. Pegar o 3. Quando x for 3, altere o f de 3, igual a... que é o x? 3. 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Então, eu teria 3 e 1. 3 e 1, bem aqui. Opa. 3 e 1. Pronto, terceiro ponto. Pronto, já achamos esses pontos aí, dá pra gente marcar o gráfico bem bonitinho aí. Então, deixa eu marcar aqui o gráfico. O gráfico vai passar, ó, exatamente aqui. Tá? Caso da atividade de vocês podem fazer no gráfico só. Fazer separado aqui para ficar mais organizado. Tentar ficar um pouco menos bagunçado. Pois bem, analisando esse primeiro gráfico, a gente percebe, vou apagar aqui os pontos que a gente achou, a gente consegue responder a pergunta que ele fez aqui na questão. Determine valores de x para os quais o y é positivo. Olha só. Observando a partir daqui, ó, a partir do 2 aqui, x igual a 2, a partir dele, né? Que em cima do 2 o y é 0, ele não é positivo, é 0. Porque aqui é o 2 e 0, né? Esse ponto aqui é o zero da função, o ponto 2 e 0. Então aqui nesse ponto o y é nulo. Aí, a partir de 2, por exemplo, 3, ó, o y já é 1. O 4, o y é outro valor, assim por diante. Ou seja, quando x for maior que 2, nós temos o y positivo. Implica que y é maior que 0, ou seja, positivo. Tá? Então a primeira parte aí está respondida. Ou seja, esse y é a mesma coisa que o f de x, né? Se eu trocar pelo f de x, que é mais formal. Então, implica que f de x é maior que 0, ou seja, positivo, né? Vou até escrever positivo. Positivo. Então, quando x for maior que 2, implica f de x positivo. A outra função aqui é g de x igual a menos x mais 2, tá? Então, g de x é menos igual a menos x mais 2. Você vai fazer a mesma coisa. Só conferir. Menos x mais 2. Conferir. Pois bem, o zero dessa função, eu vou igualar ela a zero, né? Então a gente vai ter menos x mais 2 igual a 0. Aí nós vamos ter, passa o x para o outro lado, a gente vai ter 2 igual a x, né? Pronto. Então, o ponto 2 e 0 vai ser o zero da função. Bem aqui, exatamente igual ao outro. 2 e 0 também é o zero dessa função. Agora a gente vai atribuir valores para essa função para fazer o gráfico, tá? Vou atribuir aqui um valor positivo, negativo e pronto, a gente finaliza a questão mais rápido. Vamos atribuir aqui um x menos 1, por exemplo. E depois a gente encontra, vamos ver quem é o g de x. Então o g de menos 1 vai ser, ó, menos o x, então menos o menos 1, tá? Que o x agora é menos 1, mais o 2. Isso aqui dá quanto? Ó, menos vezes menos mais. Aí ficaria 1 mais 2, que é igual a 3. Então, o ponto menos 1 e 3 é o quanto que a gente achou agora. Menos 1 do x,
e 3 do y. Então, lá em cima. Menos 1 tá aqui e 3 lá em cima. Então, este ponto, menos 1 e 3, pronto, bem aqui, né? Menos 1 e 3. Vamos pegar um outro valor aqui. Quando o x for, sei lá, 1, né? O x for 1, a gente vai ter o g de x, vai ser g de 1. Vai ser igual a menos o 1, que é positivo, mais 2. Então, menos 1 mais 2 dá 1, né? Então, vou ter o ponto 1 e 1. 1 e 1, 1 do x, 1 do y. Já dá para gente traçar a reta. Traçando aqui a reta. Percebam que ó, que acima desse ponto aqui, os valores de y é positivo, tá vendo? A partir do x maior que 2, né? Qualquer x maior que 2, ele vai nos dar a imagem, ó, positiva. Se eu tiver x menor que 2 aqui, ó, ele vai nos dar y que, aliás, opa, refazendo aqui, galera, só um detalhe aqui olhando pro gráfico direitinho, tá? Me equivoquei. Ó, por exemplo, se eu pegar aqui o x igual a 5, quem vai ser y? Aqui intercepta o gráfico lá embaixo. Não tem y, não tem gráfico lá em cima, tá vendo? Então vai ter embaixo. Então x igual a 5, o y seria o quê? Negativo. X igual a 3, quem seria o y? Negativo. Ou seja, valores de x maiores do que 2 vai nos dar y negativo. E valores de x menores que 2, por exemplo, aqui, ó, x igual a menos 3, quem é y? Positivo. X igual a menos 1, quem é y? 3. X igual a 5, quem é y? Positivo. Então, no caso aqui, respondendo a outra parte da pergunta, além do gráfico, no caso aqui a gente vai ter o quê? Que quando x for menor que 2, ó, né, que é a função do zero, ó, a gente vai ter g de x positivo, tá? Então, quando x for menor que 2, que a gente verificou aqui, ó, a gente vai ter sempre a função que o gráfico é positivo, na parte positiva. Se você vai olhar para o y. Quando você tem maior que 2, por exemplo, 5, você vai olhar para interceptar o gráfico aqui, vai olhar para o y negativo. Então, você tem ele positivo quando o x for menor que 2, o g de x é positivo.